Vou para o meu segundo ponto, que tem a ver também. Na prática, como que a gente luta contra os pecados? Uma segunda coisa que é interessante das resoluções dele tem a ver com fazer uma confissão, não só uma confissão de pecados da boca para fora, mas uma confissão de pecados ampla. E olha essa resolução, que interessante. Resolução 68. Resolvi confessar abertamente tudo aquilo em que me acho enfermo ou em pecado. E também confessar todos os casos abertamente diante de Deus e implorar a necessária condolência e ajuda dele, até nos aspectos religiosos. A ideia aqui é o seguinte: ele vai confessar amplamente. Eu vou falar mesmo. E vou ser sincero mesmo, e vou ser franco mesmo. E é que eu acho interessante porque muitas vezes a gente até se arrepende e confessa. Mas é aquele arrependimento, é aquela confissão assim: Senhor, perdoa pelos meus pecados. Eu confesso meu pecado assim: ô João, desculpa aí se eu fiz alguma coisa contra você, tá? Não é uma coisa assim, genuína, profunda e ampla. A ideia aqui dele é o seguinte: eu vou meditar constantemente assim, ó, em cada aspecto, e vou confessar aquilo de maneira ampla, diante de Deus e diante de quem eu precisar confessar. É um compromisso que ele está fazendo, sem esconder, sem minimizar, sem racionalizar, ou fingir que não percebeu. A gente faz isso muito. Racionalizar o pecado, a gente faz isso demais, gente. Que é quando a gente cria uma desculpa pra gente mesmo, para aquilo que a gente fez. Não, eu sei que não sei o que, mas quando eu me comparo assim, puxa vida, tem a misericórdia, né? Tanta gente pior que eu. Você está falando de mim, mas olha só, e você? A gente vive fugindo, minimizando, racionalizando. A ideia da confissão ampla é: eu não vou fugir. O que eu tiver que confessar, eu vou confessar. E é interessante porque a gente vê no outro escrito lá no diário dele, como ele tinha essa consciência de que eu sempre vou ter pecados para confessar. Sempre vai ter algo em mim que precisa ser trabalhado. Olha o que ele diz. E veja se você, isso daqui é um homem crente, gente, que perseguiu a glória de Deus a vida inteira, e olha a visão que ele tinha dele mesmo. Do jeito em que me encontro, parece que a minha maldade há muito tem sido perfeitamente inefável e tem consumido infinitamente todo pensamento e imaginação, como um dilúvio infinito ou montanhas infinitas sobre a minha cabeça. Quando olho para o meu coração e examino a minha maldade, ela parece um abismo infinitamente mais profundo do que o inferno. Olha a visão que ele tinha, como ele se conhecia e como ele meditava nos pecados dele. Normalmente a gente gosta de meditar bastante nas coisas boas que tem na nossa vida, né? Mas não gosta de meditar muito na miséria do nosso coração. A ideia de uma pessoa que está lutando contra o pecado é uma pessoa que está constantemente meditando profundamente em si mesmo, nos seus pecados e confessando isso amplamente e abertamente diante de Deus. E aí? Como que você é nesse ponto? Uma terceira coisa dentro dessa questão da luta contra o pecado, e talvez essa daqui foi uma das resoluções que mais me chamaram a atenção dentro desse assunto. Ele cria uma resolução de como ele ia lidar com o pecado dos outros. Quando eu ver outras pessoas pecando à minha volta, e quando outras pessoas pecarem contra mim, como eu vou lidar com isso? E uma das resoluções dele tinha a ver com o seguinte: eu sempre vou olhar a mim mesmo como o pior pecador que eu conheço. Olha o que ele diz: resolvi agir em todos os níveis, tanto no falar como no fazer, como se não houvesse ninguém mais vil ou mais desprezível que eu sobre a terra. Como se eu próprio houvesse cometido esses mesmos pecados, ou apenas sofresse das mesmas debilidades e falhas que todos os outros. Também nunca permitirei que o tomar conhecimento dos pecados do outro me venha trazer algo mais do que vergonha sobre mim mesmo e uma oportunidade de poder confessar os meus próprios pecados e misérias a Deus. Olha isso aqui que ele está falando. Olha, o que ele está colocando é o seguinte: uma das decisões que eu tive é o seguinte: eu nunca vou olhar para o que outra pessoa fez de errado e pensar, como pode, sem vergonha. Eu sempre vou olhar e vou dizer o seguinte: tudo isso que ele está fazendo, a semente de tudo isso daí também está no meu coração. E se eu meditar profundamente no meu coração, eu sei que eu faço tudo isso daí também, em menor ou maior escala. E eu sei das coisas que se passam no meu coração que ninguém conhece. Então eu nunca vou olhar para ninguém de cima para baixo. E nunca vou olhar para ninguém que peca contra mim como ele pode? Eu me esforçando, eu fazendo e ele não. Porque eu sei que eu não sou melhor que ele. Porque eu sei que eu não sou melhor do que ninguém. Porque eu sei que eu sou tão pecador quanto qualquer um à minha volta. E a ideia é que ele ia olhar para si mesmo
como a pior pessoa viva que ele conhecia. E aqui eu lembro do apóstolo Paulo, que diz lá em 1 Timóteo, que a graça do Senhor Jesus se manifestou para salvar os homens, para salvar os pecadores, dos quais ele era o... Lembra desse texto? O principal. E o ponto é o seguinte, só você conhece, as únicas intenções do coração e pensamentos que você conhece são os seus. Então, de conhecimento de causa, você deveria ser o pior pecador que você conhece. E Jonathan Edwards falou assim, na minha luta contra o pecado, uma das coisas que eu vou fazer é sempre me olhar. Não como uma pessoa que está acima dos pecados à minha volta, mas como uma pessoa que está no mesmo nível. E até pior do que as pessoas à minha volta. Ele se preocupava muito, gente, com a possibilidade de observar o pecado dos outros e sentir-se orgulhoso ou menosprezar as pessoas. Ele tinha essa preocupação. De começar a olhar para as pessoas à sua volta e não tem nada mais... Esse é um contrassenso que às vezes existe dentro da igreja. A pessoa, ela cresce em santidade e ela começa a se achar mais crente do que os outros. Quando o caminho é o inverso. Quanto mais santo uma pessoa está, mais ela vai perceber o pecado dela. Então as pessoas que mais percebem seus pecados são as pessoas mais santas. E as pessoas que mais têm uma sensação e uma impressão de que elas são boas, na verdade são as pessoas que mais estão distantes da santidade. Então esse foi uma questão que ele colocou na luta dele contra o pecado. Essa preocupação de se sentir orgulhoso e menosprezar os outros. E eu faço uma pergunta para você. Pensa nisso. Como você reage ao pecado dos outros à sua volta? Vou dar um exemplo bobo, mas que pega todo mundo. Quando você vê aqueles políticos, e aquele político, que depois de fazer tudo que fez, e depois deles fazerem tudo que eles fazem, continua lá, como que você reage? Como que você se olha? Como muito melhor? Uma coisa que eu sempre brinco, agora não tem mais, hoje em dia, com a digitalização de tudo, não vende mais CD pirata e etc. Mas uma coisa que eu ouvi faz tempo já, e aquilo lá ficou na minha mente. O que é pior? O político que se corrompe por causa de 10 milhões de reais? Ou você que se corrompe por causa de um CDzinho de 10 conto? Não, e o ponto é, e a gente ora e a gente pode pedir, Senhor, o que está errado, faz justiça. Mas o ponto é, eu não posso me olhar dizendo o seguinte, porque é o seguinte, olha só, eu tô aqui, honesto, me matando, eu sou tão bonzinho, eu mereço o céu e ele merece o inferno. E a gente está falando de uma coisa distante, mas pensa lá na sua casa, pensa lá na sua família. E quando o pecado é contra você, como que você reage? Com humildade de que, rapaz, eu sou tão ruim quanto? Ou com orgulho de, agora você vai ver. É interessante porque Jonathan Edwards, ele aproveitava, quando ele via o pecado nos outros, sabe o que ele fazia? Ele aproveitava para meditar nos pecados dele. Ele aproveitava para meditar o seguinte, isso daí está na minha vida em que áreas? Em que momentos? Porque que está aqui em algum lugar. E se eu não estou enxergando, é só eu que não estou enxergando, mas que está lá, está lá. Como que você reage com relação a isso?